Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. Vivemos por cada vez mais tempo, mas o verdadeiro desafio de hoje é garantir que essa longevidade se traduz em qualidade de vida, autonomia e energia. Para as mulheres, o processo de envelhecimento traz transformações profundas, exigindo uma adaptação contínua do corpo e da mente para manter uma rotina verdadeiramente ativa. Compreender as diferentes fases desta jornada e as suas mudanças fisiológicas é essencial para não deixarmos que o nosso bem-estar fique para segundo plano. Afinal, a forma como cuidamos de nós hoje dita a vitalidade com que vamos viver o resto da nossa vida. E é precisamente por ser um dos marcos mais importantes e transformadores neste caminho de amadurecimento feminino que escolhemos o tema deste episódio. O Haja Saúde de hoje é dedicado ao envelhecimento e qualidade de vida na mulher, ou seja, à sua longevidade. Para falar sobre este tema, senta-se no consultório Rita Carvalho, médica de família e coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, da ULS do Médio Tejo, em Tomar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja Saúde. O que é que a preocupa mais quando uma mulher, na casa dos 50 ou 60 anos, entra no seu consultório pela primeira vez desde há muito tempo? Porque isto acontece, não é? Sim, isso vai acontecendo. Uma senhora que entra nessa faixa etária está numa situação de menopausa, pós-menopausa, e tem um contínuo de coisas a que temos que estar atentos. Se calhar não há noção, mas a principal causa de morte nesta faixa etária entre os 50 e os 60 anos nas senhoras são as doenças cardiovasculares. Há várias coisas a avaliar. Não se vai só estar a ver a pessoa, vai-se a ver a pessoa num todo e vai-se ter que avaliar constantemente tensões arteriais, posteriormente glicémias, ficha lipídica, saber o que é que a pessoa faz, quais são os hábitos, qual é o estilo de vida, ter em conta os rastreios oncológicos que estão preconizados para essa idade e também preocupa muito, enquanto médica de família, questionar quais são as preocupações da própria pessoa, como é que ela se sente consigo própria e também na sociedade onde está inserida. São aquelas queixas internas que muitas vezes as senhoras acabam por não descrever ativamente, mas que importa ser questionado. Muitas vezes é nesta idade que as mulheres quase que se apercebem que têm um corpo Sim, que começa a pesar-lhes. e sentem algumas Uhum, modificações próprias uhum. do envelhecimento, porque acaba por ser todos nós envelhecemos. E esta situação traz algumas queixas, alguns sintomas, numas pessoas de uma dimensão superior, noutras numa dimensão inferior, e tudo isto tem que ser contextualizado, merece ser avaliado e merece ser orientado. E é para isso que os médicos de família cá estão, não é? E também dizer, já à partida, que o acompanhamento clínico nesta fase é extremamente importante. Sim, das mais diversas vertentes. A partir dos 50 anos estão preconizados em Portugal 3 tipos de rastreios oncológicos, nomeadamente a realização da mamografia a cada 2 anos, nas senhoras com idade superior a 45 anos, a realização de citologias, isso desde os 30 anos, e a realização da pesquisa de sangue oculto nas fezes ou da colonoscopia para avaliar alguma lesão a nível do intestino. Portanto, a partir dos 50 anos há aqui vários alertas a ter em conta no sentido de prevenir a saúde futura.
não queremos dourar a pílula, ou se calhar até gostava de dourar esta ideia de que envelhecer pode ser também uma altura de maior cuidado consigo mesmo. As pessoas reformam-se, têm mais tempo, na verdade, para cuidar de si mesmas. Sim, apesar disto ter uma dualidade. A pessoa reforma-se e muitas vezes o seu trabalho até então foi visto como aquilo que ia definir o que fazia sentir-se bem na sociedade, o que fazia a pessoa sentir-se realizada, estar ativa. Tem que sempre encontrar uma nova identidade, reformular nos seus objetivos, reformular nas suas dinâmicas, nos seus horários, nas suas rotinas, porque se está constantemente a remoer a ideia que antes é que era bom, nunca vai conseguir evoluir e ultrapassar e viver a reforma de uma maneira saudável, de uma maneira plena, e a pessoa tem que se adaptar e voltar aqui à plenitude, a redescobrir-se e a saber o caminho a seguir. Porque vai ter que se sentir ativa novamente, vai ter tempo para si, para os seus hobbies, para as suas coisas, vai ter tempo para a família, para os netos, para os filhos, até para os animais de estimação. Há várias estruturas físicas que ao redor da pessoa, seja em nível de uma cidade, seja em nível de uma aldeia, podem auxiliar, nomeadamente as universidades séniores ou as bibliotecas, associações culturais e recreativas que dinamizam imensas atividades. O voluntariado no hospital, a igreja acaba por ser também aqui um local de encontro, de partilha, tudo isto em prol de a pessoa ter uma atividade, um horário, o sair de casa, o arranjar-se, o vestir-se, o tomar banho, porque se tudo isto falta, acaba por a pessoa não estar bem. Se eu até agora trabalhei e todos os dias levantava-me de manhã, tomava o meu banho, arranjava-me, saía, e de repente eu passo o dia todo de roupão ou de pijama, não quero sair, invento desculpas para não ir a compromissos ou a solicitações. Estamos a falar de saúde mental. Sem dúvida, é fulcral hoje em dia falar de saúde mental mais do que a saúde física. Se sentimos bem connosco próprios, com os outros, sentimos bem no nosso dia a dia, sentimos que estamos a fazer o nosso propósito, que temos um objetivo ao levantar da cama de manhã. Há zonas da manhã que são denominadas as zonas azuis e que se tenta um bocadinho saber o que é que lá se passava, não é? E acaba Eram zonas onde as pessoas têm uma uma longevidade longevidade maior, sim, viviam até aos 70 e felizes. tal anos, e foi tentado perceber o porquê. Era pelos hábitos simples, pela conexão com a natureza, pela alimentação saudável e isenta de processados, pela partilha na comunidade e por terem o tal propósito quando se levantam de manhã, terem um objetivo para o dia. Já tirei aqui uma máxima daquilo que está a dizer, que é: não fique sentado em cima da sua vida. Também há aqui uma coisa que verifico muitas vezes nas consultas, mais do que o médico a ajudar, a pessoa também tem que querer ser ajudada. Falo em relação à dor osteoarticular existe, com o passar dos anos, a parte osteoarticular pode sofrer algum desgaste, O nosso esqueleto. as artroses acabam por ser mais comuns e muitas vezes o médico está ali também para auxiliar na melhoria dos sintomas, quer seja em termos de indicação de fisioterapia, seja em termos de analgesia, medicação no sentido de diminuir a dor. E a pessoa muitas vezes não está receptiva a este tipo de sugestões. Acaba por dizer que isto Já não agora vale a pena. já não vale a pena. Vale sempre a pena. A perda de massa muscular e o risco de quedas são problemas silenciosos e são ardilosos também. Para uma mulher que nunca fez ginástica, há exercícios simples ou adaptações nas tarefas do dia a dia que podem ajudar a proteger os músculos e os Sim, ossos. sem dúvida, sem dúvida. Em relação ao exercício físico, está preconizado pela Organização Mundial de Saúde a realização de 2 horas e meia de exercício físico moderado por semana e é extremamente saudável que todos nós o façamos, independentemente da idade que tenhamos. Distribuído por todos os dias, 5 Não. minutos, 10 minutos, não é? Sim, ou meia Não é hora. difícil. Não, não é difícil. Temos que nos predispor a tal. Haja vontade que tudo se consegue. É sempre possível fazer mais, e adaptar às vezes pequenas estratégias ao dia a dia. Não é preciso ir ao ginásio mais luxuoso da cidade, basta fazer exercícios. Se eu estiver sentada numa cadeira ou num sofá, em vez de levantar só uma vez e me levantar e sentar 5 vezes seguidas, eu estou a fortalecer os meus músculos e a trabalhar as minhas articulações. Se eu, quando estou a cozinhar,
ou a estender a roupa, esticar os meus pés para cima. Eu estou também a trabalhar a parte muscular. Se eu também, quando vou fazer um pequeno trajeto, evitar usar o carro e for a pé, estou também a fortalecer a parte muscular. Ou quando estou sentada no sofá, se tenho uma pequena garrafa de água à mão, posso fazer elevações de braços com essa pequena garrafa. Não é preciso fazer o exercício mais dirigido. Às vezes pequenos gestos são fundamentais. O parar é que não, porque a massa muscular vai reduzindo com a idade. Eu estava sentada no sofá e cada vez que vou à casa de banho levanto-me 5 vezes, eu se calhar daqui a 6 meses tenho mais força, nas minhas pernas. É trabalhar um bocadinho isto. Estar ativo. Depois, há questões físicas que têm que ser abordadas e que de facto são complicadas para quem as vive. Por exemplo, as perdas de urina ao tossir, ao rir, são muito comuns e, enfim, tantas mulheres têm vergonha de falar nisto, quando na verdade existem soluções. Eu acho que se normalizou aqui um bocadinho que todas as mulheres, a partir de certa idade, vão ter perdas de urina. E este normalizar acaba a pessoa a se acomodar um bocadinho à situação. Não deve ser assim, não é? A pessoa deve apresentar a sua queixa ao seu médico de família. O médico de família deve questionar, porque a pessoa muitas vezes não o vai referir. E há soluções, obviamente, orientar aqui para quer para a fisioterapia pélvica, quer eventualmente referenciação à urologia. Há muitas mulheres que são operadas e que melhoram muito aqui a qualidade de vida no âmbito da incontinência urinária. E isso é fantástico. Há muitas questões que são tabu e que não deviam ser, porque são muito simples. Por exemplo, nessa questão da perda da urina, vai-me corrigir se estou enganada, mas quando se vai urinar, se fizer retenção e Sim, estamos contração, está-se a a exercitar um trabalhar os músculo. músculos pélvicos, não é? Sim. Não quer dizer que seja o tratamento para uma incontinência urinária de esforço, mas pode ajudar, pode auxiliar e pode melhorar em muito as queixas que a pessoa apresenta. É importante também termos em conta que não se envelhece sem sexo, ou pode não se envelhecer sem Não, a sexo, vida sexual continua, até ao continua final. assim, então qualquer, casal, tem direito a ter a sua vida sexual independentemente da idade que tem ou a idade que tem o cônjuge, faz parte das pessoas. Transforma-se, mas continua a existir. Sim. A alimentação e a hidratação mudam com a idade. Quais é que são os erros mais comuns que encontra nos pacientes? Há 2 erros fulcrais que eu encontro. A primeira em relação à hidratação é: só bebo água quando tenho sede. Não deve ser de todo assim. No reforço de água, reforço hídrico deve ser feito, regularmente, cerca de 1,5 litro de água por dia, seja esta água bebida numa garrafa de 1,5 litro, numa garrafa de 33, num copinho. De cada pessoa tem que arranjar a sua estratégia. Falo de água, mas também posso falar de chá ou de águas aromatizadas. Tudo isso acabam por ser estratégias para termos aqui, a água a circular no nosso organismo. E também é verdade que, conforme se envelhece, pode-se ter menos sede, ou seja, é uma armadilha. Por isso é que precisa de ser de alguma forma combatida. E as tais pequenas estratégias para ir bebendo água ao longo do dia. Com a ressalva, e aqui um bocadinho, quer na questão do sono, quer nas pessoas com a questão da perda de urina, mas especialmente falando do sono, se calhar a água ali num período do pós-jantar deve ser diminuída no sentido de diminuir os despertares noturnos e os acordares. Em termos dos erros alimentares que estávamos a falar anteriormente, outro dos erros que a maioria das pessoas faz é a escassez de proteína na dieta. Se nós tivermos em conta, muitas pessoas ao jantar acabam por comer uma sopa e uma torrada, eh, falta-lhe ali proteína. Todos nós precisamos de proteína, os nossos Carne, músculos. peixe, Sim, se eu comer uma sopa aí com um ovo cozido, ou uma sopa com um queijo fresco, ou uma ou coisa até com assim, um extrato de carne, por exemplo, que sim, existe à venda. uma lata de atum, coisas que eu Uhum. tenho em casa, não preciso de estar a fazer grandes refeições, nem coisas muito elaboradas, mas acaba por ter o reforço de proteína que é essencial, para a parte muscular e bem como para a saciedade. As leguminosas não são dispendiosas, acabam por ter também um grande aporte de proteína e são fáceis de encontrar. O grão, o feijão, as lentilhas, acabam por ser um auxiliar fantástico também aqui, no aumento de substancial desta sopa à noite. Falamos do Ok. coração, falamos de gostar de si mesmo e de Sim. gostar de envelhecer. Pode-se gostar de envelhecer, pode-se até apreciar o processo,
enquanto transformação de si mesmo e encontro consigo mesmo. Agora, vamos falar no coração noutros termos. As pessoas preocupam-se muito com o coração. O que é preciso fazer? Medir a tensão quantas vezes? Em que é que se tem que estar atento, independentemente da ida ao médico? Pronto, em termos de recomendações que existem atualmente, a medição da tensão deve ser feita apenas anual, é o que está recomendado em pessoas com idade superior a 40 anos, se os valores estiverem dentro dos parâmetros preconizados, tudo aquilo que for superior a 14,9 é compatível com o diagnóstico de hipertensão. E deve ser avaliado quando uma pessoa tem um valor superior da tensão máxima de 140 milímetros de mercúrio e da tensão mínima um valor superior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Traduzindo em 14,9. decimais. 14,9. Se eu por acaso estou em casa, vou avaliar a minha tensão e consecutivamente tenho uma tensão superior a 140, 90 ou 14,9, se calhar devo agendar uma consulta para o meu médico de família, independentemente de ter ou não sintomatologia, não é? E ouvir os conselhos e seguir. Sim, sem dúvida. Outra preocupação, colesterol. O que significa colesterol bom e colesterol mau? O colesterol tem, coitadinho de cérebro, sofre aqui vários cognomes, não é? O colesterol bom e o colesterol mau. Havia a ideia muito de que o colesterol mau era o colesterol total, o colesterol bom era o colesterol HDL. Hoje em dia Explicar o que é, doutora. são diferentes tipos de moléculas. Uhum. Pronto, não entrando mais agora aqui em especificações. No entanto, todo o risco cardiovascular da pessoa deve ser avaliado com base no colesterol LDL, que é um cálculo que entra em conta quer com o colesterol total, quer com o colesterol HDL, quer com os triglicerídeos. E é mediante o colesterol LDL que se preconiza depois todo o resto das medidas a ter. O alvo deste colesterol LDL também nós não podemos dizer que é uniforme para todas as pessoas. Os valores vão em encontro com a minha história pessoal, com a minha história familiar e com os meus hábitos também, e deve ser calculado individualmente para cada uma das pessoas. De qualquer modo, há alguma recomendação uniforme para evitar o colesterol? Obviamente que há, aqui falamos um bocadinho de gorduras, não é? Reduzir um bocadinho ou um bocadão a quantidade de gorduras saturadas, reduzir aqui substancialmente. Salsichas processadas, essas coisas. Sim, os óleos, acabar por ter uma alimentação mais saudável e a prática de exercício físico então é fulcral no sentido de diminuir, os valores do colesterol. Mas isto é uma guerra. O aconselhar alguém a diminuir fritos, enchidos, queijos, faz parte das pessoas e da dieta. São hábitos que têm que se mudar, mas todos nós estamos sempre a tempo de mudar hábitos em prol da nossa saúde, independentemente da idade que tenhamos. Tem a ver com o que falávamos há pouco, a ideia de que já não vale a pena e, portanto, como se sabe muito bem, Volto a dizer, vale sempre a pena. mas é possível comer essas coisas com moderação. Com moderação, uma coisa é eu comer uma vez por semana, outra coisa é eu comer diariamente. Se eu estou a comer rissóis, chamuças, outro tipo de fritos, que se faço disto a minha alimentação diária, eu estou a prejudicar-me, porque muitas das vezes esta acumulação de colesterol acontece nos vasos sanguíneos e é uma doença silenciosa. Quando dá problemas e quando dá algum tipo de sintomatologia, ou entope algum vaso, ou causa algum tipo de problema e acaba por ser já problemático. Moderação, sempre. Moderação e prevenção. E prevenção. Podendo gozar a vida. Pode-se evitar o sal, pode-se evitar o açúcar, mas de vez em quando é dia de festa também. Sem dúvida, tem que haver os dias de festas, tem que haver os dias prazerosos em que a pessoa comete alguns abusos e sabe que os cometeu, é consciente, não é? Não pode esta questão ser diária. Ser festa todos os dias. Exatamente. Rastreios, sabemos, há os rastreios indicados pelo médico de família, pela médica de família. Vamos falar de um outro tipo de rastreio, rastreio para a saúde visual e auditiva. Costuma ser muito ignorado. Em Portugal não está preconizado nenhum rastreio populacional, nem no âmbito visual, nem no âmbito auditivo. Agora, cada um individualmente deve estar atento aos sinais e sintomas que tem e sempre que nota alguma diferença, quer em termos auditivos, quer em termos visuais, deve
procurar os cuidados de saúde primários, o seu médico de família e procurar ajuda no sentido de resolução deste problema. Aqui também há uma situação que ressalvo, que é muitas vezes da parte auditiva, as pessoas não se querem queixar, porque isso implica o uso, às vezes, de próteses auditivas adaptadas a cada um e até o estigma que existe, eu agora uso um aparelho nos ouvidos, não é? E não é só isso, enfim, muitas pessoas em idade maior são vítimas de umas burlas terríveis. Há também Completamente. é um mercado muito, muito agressivo. Sim, 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 sim. E é bom dizer isso. E é bom também ter em conta que os preços associados, alguns são exorbitantes e que tem que ser ponderado aqui caso a caso e que deve sempre passar por um otorrino na prescrição, para também evitar essas ditas burlas que são cometidas diariamente. Vamos reforçar, se quer uma prótese auditiva, primeiro fale com o seu. Médico de família, que depois orientará em conformidade, seja para a otorrinolaringologia, seja para outra situação, que virá, como deve orientar. Nisto, como em muitas outras coisas, tudo o que lhe ofereçam comercialmente tem que ser avaliado. As pessoas de idade maior são muito vítimas desta ideia da prótese ou de alguma coisa, ou suplemento vitamínico. Da solução milagrosa, de solução Uhum. milagrosa que muitas vezes não existe, não é? Ninguém consegue pôr alguém com 70 anos a voltar a ter 20. Podemos sim, como já falei, ir resolvendo os problemas e melhorando a qualidade de vida, mas se vamos voltar atrás no tempo, não se consegue. Muito menos comercialmente. E, enfim, fazemos uma pequena pausa na conversa, voltamos já já a seguir. Entretanto, vamos escutar a Diana Ralha com as informações úteis deste episódio. Fique por aí, voltamos já já de seguida. Hoje falamos de uma coisa que muita gente ainda não conhece bem, mas que pode vir a facilitar muito a nossa vida. Falo da app SNS 24, a partir do nosso telemóvel, e do portal SNS 24, que está sempre disponível a partir de um computador. Durante muito tempo, quando pensávamos no Serviço Nacional de Saúde, pensávamos em papéis, balcões, senhas, telefonemas e deslocações. E é claro que tudo isso continua a existir quando é preciso, mas hoje o SNS também cabe no nosso telemóvel. Através da app SNS 24 ou do portal SNS 24, podemos ter acesso a muita informação importante sobre a nossa saúde de forma simples e segura. Por exemplo, podemos consultar o nosso boletim de vacinas, ver as receitas médicas, consultar exames, aceder aos cheques de dentista, pedir a renovação da nossa medicação habitual, ver a informação sobre as próximas consultas e, quando disponível, realizar teleconsultas. A app permite ainda registrar algumas medições de saúde, como a tensão arterial, a glicémia ou mesmo o índice de massa corporal, o que pode ser muito útil para acompanhar melhor a nossa saúde ao longo do tempo. E isto tem uma grande vantagem. Evita esquecimentos, evita muitos papéis perdidos e permite que cada pessoa tenha a sua informação de saúde sempre à mão. Outra funcionalidade muito importante é a possibilidade de associar outros utilizadores ao nosso perfil. Isto quer dizer, por exemplo, que um cuidador, um filho ou uma filha, pode, por exemplo, ajudar uma pessoa mais velha a gerir algumas informações de saúde, quando essa pessoa tem mais dificuldade em utilizar telemóveis, aplicações ou computadores. Esta opção existe no portal e na app SNS 24 e pode ser usada para filhos, dependentes ou outras pessoas associadas ao perfil. Isto é especialmente importante porque a tecnologia não deve afastar ninguém dos cuidados de saúde. Pelo contrário, deve aproximar. E quando há o apoio da família ou dos cuidadores, estas ferramentas podem tornar-se uma ajuda preciosa no dia-a-dia. Claro que a app não vai substituir o médico, o enfermeiro, o centro de saúde ou a urgência quando ela é necessária, mas ajuda-nos a estar mais informados, mais organizados e mais atentos à nossa saúde. Por isso, fica aqui o convite. Se ainda não conhece a app SNS 24, experimente. Peça ajuda a alguém de confiança se precisar. Veja o que está lá disponível. Pode descobrir que ali tem uma pequena porta aberta para o Serviço Nacional de Saúde. Sem filas, sem papéis e sempre consigo. Porque cuidar da saúde também é isto: ter informação, saber onde a encontrar e sentir que o SNS está mais próximo de todos nós. Estamos de volta à conversa. Hoje falamos sobre envelhecer bem.
envelhecer bem no feminino, longevidade na mulher. E para isso senta-se no consultório Rita Carvalho, médica de família e coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, da ULS do Médio Tejo, em Tomar, aliás, onde estamos a Onde gravar está a gravar? esta emissão. Quais são os sinais de alerta para que uma perda de memória ou uma confusão mental não é algo absolutamente normal no processo de envelhecimento? Relativamente a esta questão, que é um bicho-papão, a questão da demência, quais são mesmo esses sinais de alerta? O nosso cérebro é um órgão extraordinário. Ele tem uma capacidade enorme de plasticidade, de se adaptar. Daí estamos aqui sempre a falar na atitude preventiva do eu ler, eu aprender coisas novas. Isto vai tudo criar uma série de circuitos neuronais novos que vão densificar a área cerebral e o trabalho da mesma. Ou seja, os sudokus, as palavras cruzadas. Seja o que for, Isso é muito eu ir a uma aula da Universidade Sénior e aprender uma língua nova, informática, até em termos de lavores, aprender uma técnica nova no bordado, não sei nomes de bordados, mas aprender uma técnica nova. outro diferente do ponto pé de flor. Tudo o que seja estímulo acaba por ser fundamental. Mas existem sinais, não é? Que temos de estar todos alerta. E nestes sinais ressalvo que uma coisa é uma coisa pontual, que não acontece sempre. Eu esquecer-me das chaves num sítio e não saber onde é que elas estão pontualmente, ok? Não é uma coisa que traga aqui uma preocupação acrescida. Mas os esquecimentos frequentes, a desorientação, o deixar. Espacial. Sim, desorientar-me. Eu vou conduzir, quem conduz, ou vou numa rua andar e não sei onde estou, ou não sei para onde hei de virar. Mesmo Identificar um familiar, por exemplo. sim, saber o nome de um familiar, saber quem é, se é um neto, se é um sobrinho. Isto são coisas que já normalmente acontecem com alguma evolução de demências. Não são os primeiros sinais. Mas é legítimo acontecer porque faz parte do contínuo da doença. O justifica o familiar estar alerta, não deixar as pessoas sozinhas. A família não se deve desligar do papel de cuidar, de ver se como é que as coisas correm. Se a pessoa está a cozinhar e constantemente deixa um fogão aceso com uma panela ao lume, isto não é normal. Se a pessoa constantemente sai de casa e deixa a porta aberta, isto não é normal. É uma desnecessidência das Sim. capacidades. E tudo isto justifica estar alerta e provavelmente levar aqui a uma procura de cuidados de saúde novamente, no sentido de se ver, de se acompanhar. Muitas vezes não se chega logo a um diagnóstico, porque até há várias situações que podem mimetizar demências, não é? Algumas faltas de minerais, algumas doenças, nomeadamente do foro da tiroide, algumas doenças infectocontagiosas podem também aqui, Uma infecção urinária, por sim, exemplo. podem alterar aqui e levar-nos a um diagnóstico rápido de demência quando ainda não é demência. Fazer avaliação, testes psicológicos, saber como é que a pessoa se encontra e saber como é que está esta função cerebral, no sentido depois de concluir efetivamente se há alguma demência ou não. Mas estar alerta Estar e alerta. estar acompanhado. A solidão é talvez uma das piores coisas do envelhecimento. A solidão requer aqui um bocadinho de adaptação da própria pessoa e esta adaptação é procurar também algumas estruturas da comunidade, sejam elas centros de dia, sejam elas o grupo de ginástica que reúne às quartas-feiras, o grupo de zumba que reúne às quintas-feiras, um clube específico de alguma coisa que a pessoa goste. Portanto, é fundamental tentar criar estratégias no sentido de prevenção do isolamento social. Cuide de si, não fique sozinha. Sim, Peça ajuda quando é necessário. sim, sem Que dúvida. mais conselhos é que daria a uma mulher a envelhecer? Ou qual é o principal conselho que daria? Procure o seu bem-estar. Se a pessoa está bem psicologicamente e mentalmente, consegue também estar bem fisicamente, predispor-se mais ao exercício físico, à alimentação saudável. E a procura deste bem-estar pode-se procurar de diferentes maneiras. Às vezes, ter um bocadinho de tempo só para si é tão bom e sabe tão bem, seja beber um café, seja olhar para os passarinhos, seja ouvir uma canção, praticar técnicas de relaxamento, meditações, tudo isto acaba por ajudar neste bem-estar. Mas o bem-estar é fundamental. Cuide de si, faça por ser feliz. Sem dúvida, e sempre. Muito obrigada.
foi o Haja Saúde de hoje sobre a longevidade no feminino. Nós voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo ou quase tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!